Igualdade. A gente ouve essa palavra o tempo todo na política, né? Parece algo que sempre esteve aí, mas já parou para pensar de onde ela veio de verdade? Nesta análise, vamos desvendar as origens dessa ideia e como ela foi se transformando. Então, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta, porque a resposta, olha, pode surpreender muita gente. Não estamos falando de uma ideia que nasceu pronta do jeito que a conhecemos hoje. Pois é, esquece a Grécia Antiga, esquece Roma. O conceito de igualdade, como a gente entende hoje, é bem mais recente. Ele tem uma história toda própria que não tem nada a ver com a democracia lá dos antigos. Então, para a gente entender essa história, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, lá para os séculos XVI e XVII. Foi ali que dois grandes movimentos começaram a plantar as sementinhas do que viria a ser a nossa noção moderna de igualdade. E olha que interessante, foram duas frentes bem diferentes. De um lado, o humanismo, que botou o ser humano no centro de tudo, tirando um pouco o foco da teologia, e do outro lado, o puritanismo, que trouxe uma ideia religiosa muito forte, a de que, perante Deus, todos os homens são iguais. Ok, as sementes foram plantadas. Agora a gente avança para a próxima fase para ver como essas ideias foram regadas, cresceram e se transformaram numa força política para lá de radical, com um empurrãozinho do iluminismo. O iluminismo chegou chutando a porta, sabe? Foi um ataque direto, poderoso, contra as velhas estruturas de poder. A aristocracia, a igreja, todo aquele sistema que mantinha a maioria das pessoas submissa a um grupinho. Foi uma verdadeira virada de chave no pensamento da época. E essa citação aqui do Jean-Jacques Rousseau, nossa, ela captura perfeitamente o espírito da coisa. Ele era um crítico ferrenho da desigualdade que via por toda parte. E foram ideias como essa, super incendiárias para a época, que acenderam o pavio das revoluções. E falando em revolução, isso nos leva direto para a primeira vez em que essas ideias foram colocadas em prática em larga escala, a Revolução Francesa. Foi o momento em que a teoria saiu do papel e foi para as ruas. Liberdade, igualdade, fraternidade. O lema da Revolução, né? Não tem como ser mais direto. Essas três palavrinhas resumem com perfeição a força dos ideais que levaram à queda da monarquia. Palavras que, literalmente, mudaram o mundo. Só que tem um porém, e é um porém bem importante. Essa nova igualdade toda era para todo mundo mesmo? A quem ela se destinava de verdade? Porque a resposta é bem mais complicada do que o lema bonito sugere. E aqui está a prova. Na prática, essa igualdade era bem seletiva no começo. Ela serviu, principalmente, aos homens que tinham propriedades. Enquanto isso, um monte de gente ficou de fora. Os mais pobres, as mulheres e outras etnias como pessoas negras e indígenas nas Américas. E foi justamente essa exclusão que deu início ao próximo grande capítulo dessa história, a luta. Uma luta longa, difícil, para conseguir alargar esse círculo da igualdade e incluir quem tinha ficado de fora. E essa luta se estendeu por muito tempo. Nos séculos seguintes, a gente vê os movimentos sociais ganhando força, brigando sem parar. Primeiro para estender os direitos políticos e a cidadania para as mulheres e, com o tempo, para todas as pessoas, não importando a origem. Todo esse caminho, toda essa briga, levou ao que a gente hoje considera essencial em qualquer democracia moderna, o sufrágio universal, ou seja, o direito de voto para praticamente todos os adultos. Um pilar construído a duras penas. Beleza, a gente passou por toda essa jornada histórica, mas e aí? O que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande lição para nós hoje? Essa citação do material de origem traz uma reflexão muito, mas muito poderosa. A igualdade não é algo fixo, um pilar de concreto na história. Pelo contrário, é um valor que a gente está sempre construindo e reconstruindo através do discurso, das conversas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o conceito não está congelado no tempo. É uma ideia viva, dinâmica, que dá legitimidade para a política de hoje justamente porque a gente continua reinterpretando ela. Cada geração define e redefine o que igualdade significa. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Quais são os discursos, os debates, as construções sobre igualdade que estão moldando o nosso mundo agora? Porque, como a gente viu, a história dessa ideia, bom, ela continua sendo escrita.